você me diz assim, ao que deve esse crescimento da Argo? Porque foram, assim, 4 anos e meio de altos e baixos, pandemia, entra cliente, sai cliente, né? E a Argo sempre teve ali, Sim. engatou uma quinta e foi embora, né? Sempre rompendo. O que você diz que, como é que pode dizer assim, uma palavra, me fugiu a palavra agora. Ao que se deve esse crescimento da Argo? Você acha que você jogou numa linha que ninguém está jogando, que você buscou um campo que ninguém está buscando? Como que você... Na verdade, eu sou da seguinte opinião, né? Primeiro, a gente segue, né, as diretrizes aí de religião. Então eu acredito em Deus. Primeiro passo, acreditar, né? Independente de tudo, acreditar. Então, eu e a minha esposa, a gente sempre jogou nessa liderança de acreditar, de crer e de buscar. Claro, veio a época da pandemia, como toda empresa, ou grande parte das empresas, né? A gente sofreu uma estagnação. Não demitimos nenhum funcionário. Estávamos ali prontos porque a gente sabia que pós-pandemia ia existir uma crescente. Sim. Então a gente tinha que estar preparado, né? Como o pessoal fala, sorte não existe. Sorte é um cavalo que passa encilhado, uma vez, né? Tem uns ditados ali que sorte não existe. Sorte é para quem está preparado, né? Então a gente optou sempre pelo trabalho, manter um padrão mínimo de qualidade, buscar profissionais capacitados, né? E trabalhar como família. Não existe hoje como a Argo, por exemplo, crescer sem realmente profissionais como a gente tem, né? Então, o que se dá o crescimento mesmo em meio à pandemia, a empresa não definhar. Acreditar no potencial da equipe, para saber que pós-pandemia a gente consegue ir à luta, tirar os atrasados, recuperar o ânimo e ir para cima. Teve muito funcionário, inclusive teve funcionário que estava na época da pandemia conosco há 2 meses, né? Então, assim, podia ser uma alternativa de demissão. Então, a gente acreditou no grupo, sempre buscando, sempre incentivando a melhoria contínua, né? Não é demagogia. Hoje ainda a gente teve reunião na empresa para alinhar, enfim, questões para o crescimento continuar acontecendo. Então, assim, não existe receita mágica. É você trabalhar, você padronizar e você buscar o teu crescimento. Não vou dizer que na época de pandemia não houve essa estabilidade. Houve. A gente teve obras nossas assim, que fechou em massa. Muitos lugares fechou e não voltou depois. Teve obra que o pessoal resolveu de forma alternativa não trabalhar com a topografia, por exemplo, full time, mensal. O pessoal falou, não, vamos voltar aqui devagarzinho, porque a gente não sabe o que vem pela frente. E desses 4 anos, 1 ano e meio, cara, foi só remando, vamos chamar assim, para a coisa acontecer, né? Então a gente fechou sim grandes contratos, grandes trabalhos pós-pandemia, mas na época da pandemia a gente se manteve. Então a ideia é assim, uma análise geral, a empresa cresceu. Mas na época da pandemia, ela se estabilizou para que pós-pandemia voltasse a crescer. Então não houve essa demissão. O que nós, eu e a minha esposa, né, Sueli, de forma conjunta analisamos? Se a gente demite agora na pandemia, pós-pandemia tem uma crescente para todo mundo. A gente tem que contratar. E aí há talvez uma escassez de bons profissionais. Então vamos preparar o nosso grupo. Na época da pandemia não podia se reunir, mas a gente dentro do escritório, todo mundo com máscara, cumprindo essa exigência sanitária, né, higienização das mãos, distanciamento, mas nós estávamos, enquanto o pessoal estava demitindo, mandando o profissional embora, nós estávamos dentro do escritório dando treinamento. Então aí não tem como a gente ser menor, não tem como a gente não voltar numa crescente. Quando abriu as portas de novo para o crescimento, a gente estava mais preparado ainda. Então andou um pouco diferente da contramão do que muitos, não, vou demitir, porque eu não vou ter dinheiro. A gente fez acordo com os funcionários e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pagar aqui uma redução, depois compensa, a gente se ajustou, né? Então, assim, o grupo, primeiro, a área de topografia ela não é uma empresa onde existe Rolex. Tanto é, né, que eu tento com o meu crachá, que eu não dispenso, ele não diz diretor, não diz dono, não diz nada disso, ele sempre foi como coordenador, então a gente tem um coordenador. Hoje, nós somos orientadores, a gente busca o crescimento de todos. Então, eu acho que foi muito isso, foi acreditar, ter Deus sempre na frente de cada processo e principalmente, enquanto o pessoal estava demitindo, se preocupando, se escabelando, a gente pensou, bom, vamos parar e vamos aproveitar esse tempo ocioso para reunir o pessoal, dar treinamento, capacitá-los, porque quando a pandemia abrir as portas de novo, a gente tem que sair melhor do que a gente era. E aí esse foi quando veio as obras, a gente estava preparado, tinha equipe para dominar o mercado, apareceu a oportunidade de obra, a gente abraçou e tanto que teve épocas ali que nós tivemos que terceirizar serviço
fazer contrato para terceiros, para entrar com equipamento, carro, mão de obra, porque a gente estava preparado para a demanda até um certo ponto. Mas chegou um momento que a procura estava muito grande, a aceitação muito grande, a gente teve que terceirizar obras justamente por essa crescente. Então não reduzimos, preparamos para quando o momento chegaria, né, de voltar a retomar a inativa. E funcionários como o Luiz, que fez esse comentário, um dos nossos funcionários, um exemplo, né, cito outros, Reginaldo, Marcos, enfim, toda a equipe, ela trabalhou junto. Não teve quem decidiu sair, não teve quem decidiu pender, né? A gente trabalha muito grupo como família. Então, assim, foi a união que a Lei do Açúcar fez a força. Essa é a ideia, né? Aqui, ó, o Wagner colocou assim, ó, sucesso torna as pessoas modestas, amigáveis e tolerantes. Área como topografia, tem orgulho de fazer parte dessa equipe. Isso, é um dos nossos funcionários que está conosco há muito tempo. Top demais. Olha lá, o diretor do Oscar, dizendo que agora a luz está top. Viu? O diretor apareceu. E Amanda Nogueira, trabalho impecável, sucesso sempre. Amanda Nogueira é uma das nossas contratações aí na área de marketing, né? Investindo aí também nessa demanda crescente que vem do mercado, né? Questão de divulgação, a questão de marketing, de criação de marca, né? Então, ela iniciou conosco aí uma das mais recentes contratações, já está presente conosco aí, já auxiliando a gente no crescimento, na nova fase, né? E uma coisa que eu percebo da topografia, a gente que acompanha você lá, é o seguinte, você trata o teu trabalho é um trabalho bem sério, né? Vamos dizer assim, né? Extremamente sério. Porque se você erra um ponto, muita coisa se perde. Dá um prejuízo do caramba, né? E você, ao mesmo tempo que o teu trabalho é um trabalho sério pra caramba, você optou por mais um lado humorístico no teu dia a dia, quando você conta o teu dia a dia, né? Você acha isso mais uma válvula de escape para deixar o trabalho mais tranquilão, ou você acha que isso te ajuda na divulgação da tua empresa, da tua imagem? Eu posso te responder sem sombra de dúvidas pelo que a gente vive, que são as duas coisas. Tá? Não seria uma válvula de escape, por exemplo, para criar uma descontração num assunto sério, pelo contrário. Na minha opinião, e na opinião de muitos que relatam para nós, se você tratar um assunto sério, levar muito a sério e transpor a linha do teu trabalho como sério, ou seja, fazer um vídeo extremamente sério, querendo mostrar o trabalho, eu acho assim, não é todo mundo que está preparado para te assistir. Talvez um concorrente que queira chegar no nível onde nós chegamos, talvez para ele sim. Talvez para ele sim. Ele entender como é que é o processo, como que eu trabalho, é uma das formas de crescimento. Ele pode adotar essas medidas para continuar crescendo, ou crescer, ou chegar lá. Né? Mas para o público em geral, vamos falar sério, o público em geral não vai querer ali no meu dia a dia saber como que eu vou operar o equipamento. O público gosta muito de uma interação mais interativa, onde a gente brinca, faz uma enquete, o pessoal pisa na lama. Porque eu assisto alguns vídeos, lógico, dos meus concorrentes para ter uma noção, né? Concorrente, um parceiro de trabalho. E o pessoal, mais um dia aqui, pessoal, pô, dia chuvoso. Cara, não vai mudar o teu dia se tu estiver pisando na lama e estiver achando ruim. Topografia é isso. Eu fico feliz quando tem um trabalho numa obra, um trabalhinho que a gente vai bem apresentado, capacetezinho, coisa limpa, mas fico mais feliz ainda quando tem que pisar no barro, cara, que isso é a essência da topografia. Quando eu vejo um funcionário lá, os caras fazem vídeo. Cara, a minha equipe é nota 1000 porque os caras não têm tempo ruim. Tá chovendo, os caras estão fazendo vídeo. Ó, é aqui, ó, o negócio é da chuva, que por aqui os trabalhos não param. A famosa frase que... Eu ia perguntar dela agora. Quem criou essa frase? Foi você ou da onde que surgiu? Cara, essa frase sim, ela é um marco, né, na história da Aragon. Muitos e muitos conhecem, né, a Aragon por essa frase. E por aqui os trabalhos não param. Ela começou num vídeo normal. Eu estava fazendo um videozinho sem intenção de pegar esse rótulo. Eu estava em Itapema fazendo um vídeo, era um levantamento para a companhia de saneamento de Itapema. Eu estava sobre um morro que tem ali, o Morro da Calota, lá em Itapema. Quem passa por lá o conhece, sabe? O Morro da Calota. E do nada eu fui fazer um vídeo, estamos aqui na BR e tal. E eu vi que a BR não parava. Era muito movimento na BR. Eu falei, cara... E aí, no meio do susto, eu falei, e por aqui, daí aquele negócio de, eu ia falar que a BR não para e tal, e veio no meio do vídeo, tá fazendo um georreferenciamento, esse vídeo eu acho que até hoje no feed tá salvo lá,
E por aqui os trabalhos não param, então ficou esse misto. E aí, o pessoal já começou, por aqui também, não sei o que, e começou. Aí eu vi uma crescente, eu falei, um bordão que a gente pode estar adotando. E a equipe como um todo comprou essa ideia. Então, assim, cara, a galera muito interativa, funcionário, estamos aqui em tal obra. Choveu aqui, ó, por aqui os trabalhos não param. E a galera comprou a ideia, não, e vamos pôr. E aí, assim, a equipe inteira, mesmo aqueles que não tinham muita afinidade com câmera, começaram a se soltar um pouco mais. Se faz um vídeo mesmo que não apareça, já coloca, e por aqui os trabalhos não param. E assim, hoje a gente vê em outras mídias, né? Sei lá, na Degamou Barbearia, né? Já coloquei. Já colocou, e por aqui, sei lá, os cortes não param. Cara, e vai no bordão, e vai na onda, né? E a gente reposta e brinca, então assim, o carinho é muito grande, né? Então a equipe comprou essa ideia, e a gente foi desenvolvendo, né, todo esse processo em função disso, né? Em função de divulgar essa marca. Agora já nem sei mais do que era outra pergunta e já perdi. Não, aí a gente tá... E agora já foi. Já foi dele, depois eu perguntei de onde que surgiu por aqui os trabalhos. E já vi gente copiando então, por aqui os trabalhos não param também. Já concorrente. Na verdade, assim, a gente chama de concorrente porque tem uma empresa de fotografia. Sim, mas é outro parceiro. Hoje, assim, ó, a gente não tem nenhuma empresa, absolutamente nenhuma empresa, que a gente tenha algum tipo assim de, não gosto, não falo, não. Muito pelo contrário, tanto que eu citei no começo do podcast, as duas empresas que eu passei, tenho o maior orgulho de ter trabalhado nelas. Tenho um respeito gigante. Cara, pra mim foi tudo. Lógico, me desenvolvi, me desaparelhei, eu não tenho contato com nenhum deles, né? Contato direto. Mas, cara, quando a gente tá aqui medindo em São Bento, topa com empresas que eu trabalhei, cara, o prazer nosso é mandar um e-mail, estão medindo tal área, vocês mediram a área do vizinho do lado, tem como fornecer o mapa de pronto já, sabe? Então é uma interação muito boa. E realmente, tem empresas, cara, você vê Minas, assim, os caras que seguem a gente. Pô, estão lá em Minas, daqui a pouco tem um story lá que os caras postam, por aqui os trabalhos não param. Cara, isso é muito gratificante, isso é bom. Não que seja uma frase exclusiva nossa, lógico. Assim, mas o pessoal copia e a gente sabe que vem do nosso vídeo, né? Então você posta nos status, o pessoal está sempre interagindo. Alguns funcionários, inclusive, que trabalharam conosco, se desligaram do processo da vida, resolveram trocar de empresa ou foram embora e levam esse bordão até hoje e colocam nos vídeos deles, cara, onde? São Paulo, Rio. Então a galera realmente comprou essa ideia. Esse é um bordão que fica provado, né? Uma parceria. Pois é, irmão, eu queria te dar os parabéns porque, é assim, pela ideia, né? Porque quando a gente fala, porque a gente tem na quarta-feira empreendedorismo, e já começa nessa situação. Quando a gente falou de pandemia, normalmente você vê que o país, não só o país, hoje eu estava vendo, os Estados Unidos agora começou a abraçar a crise, né? O Brasil já, vamos dizer assim. Só que assim, você pode notar, eu sempre falei que o problema do Brasil está quando você fala de crise, o povo reclama de dinheiro. Sim. E esse é o problema. O dinheiro não pode ser recolhido, o dinheiro tem que estar correndo. Certo. E daí você veja só, daí você remou contra o rio, né? Porque o rio está descendo. No lugar de você se desesperar, se travar, não, você foi lá e se organizou melhor do que já estava. Sim. Exato. Só que assim, mas vamos e venhamos, isso também teve um custo, né? Claro, com certeza. Agora, assim, hoje não tem como você... Isso é a sociedade. Não tem o que você faça, o que você aplique, o que você queira implantar hoje que não tem um custo, né? Por exemplo, nós estamos aí com um grande parceiro nosso, que é a Leila e o Anderson, né? Que talvez aí estejam nos assistindo, que é um pessoal de mentoria. Né? Então a gente busca a mentoria pela constante do crescimento. Então essa é a ideia. Né? Ele e o Anderson, empresa excelente de mentoria. Então assim, a gente não pode parar no tempo. Não é porque a gente já tem um crescimento, não é porque a gente já chegou numa constante, que a gente vai parar no tempo agora e não vai se estruturar para ir além. Né? Então realmente, tentar ir contra a maré tem os seus custos, tem a sua dificuldade, tem toda aquela questão que enquanto o pessoal está lá pensando o que vai fazer amanhã, a gente tem que usar esse tempo livre para, em vez de ficar pensando porcaria, ou, né, usar o tempo a nosso favor. Tem custo, tem despesa, a folha de funcionário continua vindo igual. Mas assim, a partir do momento que a gente decidiu não demitir ninguém, a folha de pagamento, por exemplo, ia vir igual, o aluguel ia vir igual. Então assim, ou eu me preparo para ter o mesmo custo da melhor forma possível, ou eu vou ter o custo jogado fora. Eu vou falar assim, fica todo mundo em casa aqui que
a hora que eu conseguir pensar em alguma coisa, eu vou agir. Não vou dizer que ali na primeira semana foi um baque para todo mundo, tudo fechando. Sei lá, pandemia zumbi, todo mundo vai ficar em casa, vai morrer. Cara, então assim, no começo, sim, aquela primeira semana a gente falou assim, cara, agora o que a gente vai fazer? Se isso persistir. E foi uma aposta, é igual quando você vai fazer um blefe no poker. Porque eu não sabia se dentro de 2 semanas ou de um mês as coisas voltariam ao normal. Não vou dizer que, e se isso aqui perdurar por 6 meses? Chega um ponto que, se tu não aguenta, tu não tem o que fazer. Mas a ideia é o quê? Vamos apostar. Vamos melhorar. Se, no final das contas, perdurar demais, a gente não consiga, pelo menos a gente fez a nossa parte. Né? Então a gente já puxou a responsabilidade pro nosso lado e apostou, fez uma aposta. Às vezes até meio que às cegas, mas fez e deu certo. Né? Então não existe sorte. Você tem que estar... Mas os teus colaboradores também abraçaram a ideia, né? Viram que Todos. você estava no... Todos. Assim, ó, teve 1 ou 2 funcionários que pelo quadro deles, por exemplo, um determinado funcionário, por exemplo, tem um quadro de asma, né? Eu acho que é isso, asmático, né? Então, assim, a gente se reservou para não colocar essa pessoa em risco, porque uma pessoa dessa, se chega a pegar naquele ápice que não tinha vacina, não tinha nada, se a gente chega a colocar a saúde desse colaborador em risco, aí é uma responsabilidade muito grande para nós. Então, 1 ou outro, se não me engano, 2 funcionários, a gente meio que reservou. Né? Por exemplo, a gente fez o treinamento e de forma natural, não pelo treinamento, mas o funcionário tem que sair no mercado, tem que fazer alguma coisa. Pegou o Covid lá no início. A gente botou o funcionário em quarentena. Teve funcionário nosso que nós não mandamos para casa. Por exemplo, funcionário que trabalha no escritório. Teve funcionários que trabalhavam no escritório que a gente não mandou para casa. Porque em casa tinha um pai, tinha mãe, ou tinha uma avó mais idosa, a gente alocou eles em hotel durante a pandemia, ficaram 2, 3 semanas, para que se eles pegassem, eles não levassem para casa, porque eles estavam vindo para o escritório, para o treinamento. Então a gente se resguardou até da família. Teve funcionários que a gente pagou hotel, deixou o pessoal em hotel, na quarentena ficou lá 15 dias em hotel, vindo para os treinamentos, mas não indo para casa. Após, né, começou a sair os testes, aí tudo mais, a gente foi analisando e falou, realmente não pegou, tá livre, agora pode voltar para uma rotina normal. Mas teve funcionário que a gente deixou 3 semanas de hotel, para não ter o contato em casa. Se eu assumo a responsabilidade de trazer para um treinamento, eu tenho que assumir a responsabilidade de não passar isso adiante. Então a gente adotou essas medidas. Tudo é questão de custo, mas é responsabilidade nossa também. Então todo mundo abraçou a causa. Sem exceção, todo mundo pegou junto e entendeu o processo. Isso foi o mais gratificante para nós como grupo. Né? Show de bola.